Eu nunca imaginei que uma ligação simples da escola do meu neto pudesse virar o início de algo tão grande, tão devastador e, ao mesmo tempo, tão revelador. Era uma manhã comum, dessas em que a rotina se repete com uma precisão quase mecânica. Eu tinha acabado de preparar meu café preto. O cheiro ainda tomava conta da cozinha quando o telefone tocou. Do outro lado, a voz aflita da professora do meu neto não deixou espaço para interpretações. Senhor, precisamos que o senhor venha imediatamente. É sobre o seu neto e sobre um objeto que ele trouxe hoje. A respiração dela era curta, e a pausa entre uma frase e outra me deixou inquieto. Não era o tipo de tom que se usa quando a criança esquece o caderno ou arruma confusão no recreio. Havia algo mais pesado, urgente, carregado de medo. Naquele instante, não pensei duas vezes. Larguei a xícara ainda pela metade na mesa e peguei minhas chaves. O caminho até a escola, que geralmente parecia rápido, dessa vez se arrastou como se a cidade inteira conspirasse para me atrasar. Cada semáforo demorava mais do que o normal. Cada pedestre atravessava a rua sem pressa, como se eu estivesse preso em um filme em câmera lenta. Enquanto dirigia, minha mente girava em círculos. O que poderia ter acontecido? Será que ele se machucou? Será que brigou com algum colega? Mas a palavra objeto ecoava dentro de mim. Um objeto que ele trouxe. Era isso que me deixava mais apreensivo. Quando finalmente estacionei em frente à escola, percebi imediatamente que algo estava errado. Não era só a minha ansiedade me pregando peças. Havia viaturas paradas na frente, 2, talvez 3, com as luzes discretamente piscando. Alguns pais se aglomeravam em frente ao portão, cochichando entre si, mas ninguém ousava entrar. O segurança da escola, que eu conhecia há anos, estava com uma expressão dura, sem a leveza habitual. Ele apenas me reconheceu com um aceno rápido e abriu passagem. A cada passo que eu dava, a sensação de estar atravessando uma fronteira invisível aumentava. No corredor principal, a professora do meu neto apareceu, aflita, e me puxou de lado. Ela me olhou como quem pede desculpas por algo que não tem controle. Seu neto trouxe um iPad hoje. Ela começou hesitando antes de continuar. E dentro dele, encontramos coisas que não deveriam estar ali. O coração me disparou no peito. Minha nora. Eu sabia que o iPad só poderia ser dela. Ela era obcecada por aquele aparelho. Carregava-o para todos os lados, como se fosse uma extensão do próprio corpo. Era o dispositivo de trabalho dela, como ela mesma dizia. Eu nunca soube exatamente o que ela fazia. Apenas que se fechava em seu mundo, sempre digitando e enviando mensagens a horas estranhas. Meu neto. Claro, na inocência dos 7 anos, deve ter colocado o iPad na mochila achando que fosse o dele. Eles tinham um modelo parecido em casa, e aquela confusão poderia ter acontecido sem que ninguém percebesse. Mas o que quer que estivesse guardado ali dentro tinha feito a professora ligar para a polícia antes mesmo de me chamar. Isso por si só já dizia tudo. Eu tentei perguntar, mas ela apenas balançou a cabeça, nervosa, como se as palavras não fossem dela, como se não coubesse a ela explicar. Foi então que percebi 2 policiais conversando perto da diretoria. O olhar de um deles cruzou o meu, sério, quase acusador, mas também com um traço de cautela. Enquanto esperava ser chamado, senti meu estômago se contorcer. Tudo aquilo parecia irreal. Uma manhã qualquer, uma mochila infantil, e agora uma escola transformada em cenário de investigação. Eu pensava no rosto inocente do meu neto, provavelmente sem entender o que estava acontecendo, cercado por adultos tensos, policiais e cochichos. Ele não fazia ideia de que aquele simples engano, levar o iPad da mãe, abriria uma porta para segredos sombrios, que até então permaneciam bem guardados. Foi então que um oficial se aproximou de mim. Ele não disse meu nome, apenas perguntou: "O senhor é o avô?" Eu confirmei com um aceno. O tom dele não era de acusação, mas de cautela. "Precisamos que o senhor venha conosco. Há algo que o senhor precisa ver." A frase soou seca, definitiva, como uma sentença. Eu segui o homem, e cada passo que dava pelo corredor me afastava mais do mundo comum e me aproximava do desconhecido. Naquele momento, eu ainda não sabia o que encontraria na tela daquele iPad. Só sabia que minha vida, a do meu neto e a de toda a família, estava prestes a mudar para sempre. Quando atravessei o corredor acompanhado pelo policial, percebi que o silêncio da escola não era o silêncio comum de uma manhã de aulas. Era um silêncio pesado, quebrado apenas por sussurros e passos contidos, como se cada pessoa que circulava por ali tivesse consciência de que estava pisando em terreno proibido.
Não demorou para eu notar que os professores estavam tentando manter as crianças afastadas, inventando desculpas para não deixá-las chegar perto da sala da direção. Era como se o próprio coração da escola tivesse sido interditado. Meus olhos buscaram instintivamente por meu neto, mas ele não estava ali. A ausência dele doeu mais do que qualquer olhar atravessado dos pais que se aglomeravam à distância, tentando entender o que estava acontecendo. O policial que caminhava ao meu lado não falava nada, apenas mantinha um passo firme, guiando-me como quem leva alguém para testemunhar uma verdade inevitável. Quando chegamos à porta da diretoria, a cena que encontrei me marcou profundamente. A sala, onde tantas vezes eu já tinha entrado para reuniões simples, agora estava tomada por uma gravidade que não combinava com o ambiente escolar. Sobre a mesa da diretora, cercado por 2 policiais atentos e por uma assistente que parecia mal conseguir respirar, estava o iPad, desbloqueado, iluminando a sala com aquela luz fria e impessoal. O objeto que meu neto tinha carregado inocentemente na mochila agora estava no centro de uma investigação. Eu não conseguia afastar a sensação de deslocamento. Tudo parecia fora do lugar. As cadeiras infantis encostadas nas paredes, a bandeira nacional no canto, o quadro branco com anotações de rotina ainda frescas do início da manhã. E no meio de tudo aquilo, homens armados, pastas sendo abertas e uma atmosfera que mais lembrava uma delegacia do que uma escola primária. Uma das professoras, que eu conhecia há anos, tentou se aproximar de mim com um olhar de consolo, mas foi contida pelo gesto seco de um dos oficiais. Ali, eu já não era mais o avô que vinha buscar o neto. Eu era parte de uma engrenagem que tinha sido acionada sem volta. Um dos policiais me pediu para esperar do lado de fora por alguns minutos, enquanto terminavam de verificar alguns arquivos. Eu obedeci, mas do corredor conseguia ouvir fragmentos de frases soltas. Palavras como evidência, conteúdo sensível, protocolo. Não era linguagem escolar, era linguagem de investigação. Minutos depois, finalmente me chamaram. Senhor, pode entrar. A diretora, pálida e aflita, se levantou da cadeira e saiu da sala, como se não tivesse forças para permanecer ali. Sentei-me sem saber o que esperar. O policial colocou uma pasta diante de mim, mas não a abriu. Em vez disso, apontou para o iPad sobre a mesa. Foi isso que encontramos. E o senhor precisa estar ciente. Naquele instante, percebi a seriedade da situação. Não era apenas uma questão de curiosidade. Não se tratava de fotos de família, aplicativos de trabalho ou conversas banais. A expressão dos homens naquela sala dizia que o que estava dentro daquele dispositivo tinha peso suficiente para trazer a polícia a uma escola, mobilizar uma diretoria inteira e colocar pais e professores em estado de choque. Eu me inclinei para a frente, sentindo meu coração bater contra o peito como se quisesse fugir. A tela acesa parecia me convidar e me repelir ao mesmo tempo. Era como se dentro dela houvesse um segredo que mudaria o rumo da nossa família. E eu estava prestes a cruzar uma fronteira invisível. O policial não disse nada além de um simples "Veja, a sala", que até então estava cheia de ruídos discretos, canetas batendo, páginas sendo viradas, respirações contidas, mergulhou em completo silêncio. Só havia eu, o iPad e a expectativa sufocante de todos os presentes. A sensação era de que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. E quando meus olhos finalmente pousaram sobre a tela, percebi que a vida comum que eu conhecia até ali tinha acabado de se desfazer. O silêncio que se instalou na sala da diretoria foi como um peso nos ombros. Eu estava ali sentado encarando aquela tela fria de um iPad que até poucas horas antes devia estar em cima da mesa da cozinha da casa do meu filho. Um objeto banal, quase invisível na rotina, transformado em peça central de algo que eu ainda não conseguia compreender. Foi nesse instante que um dos policiais pigarreou, olhou nos olhos do colega e depois se voltou para mim com uma expressão que misturava cautela e gravidade. Senhor, gostaríamos de levá-lo para outro ambiente. É melhor que veja com calma. Não houve convite, houve determinação. A frase foi dita em tom neutro, mas a decisão já estava tomada. Eu me levantei devagar, as pernas pesadas, e segui o oficial que abriu caminho pelos corredores. Passamos novamente por grupos de professores e funcionários que fingiam estar ocupados, mas cujos olhares curiosos me acompanhavam como se eu carregasse comigo uma sentença. Alguns pais ainda estavam no portão tentando espiar pela entrada, e vi até um celular sendo erguido disfarçadamente, como quem tenta registrar uma cena sem entender o que estava filmando.
O policial me conduziu até uma sala afastada, uma antiga sala de reuniões que raramente era usada. O lugar tinha paredes revestidas de madeira clara e uma janela estreita que deixava entrar apenas uma linha de luz, cortando o ambiente como se fosse uma lâmina. Ali dentro já me esperavam 2 outros homens, ambos com pastas em mãos e olhares atentos. Sobre a mesa central, o iPad estava novamente, mas dessa vez conectado a um notebook. Era como se tivessem aberto uma porta ainda mais profunda dentro dele. "Senhor", disse o mais velho, um oficial de expressão cansada, "o que encontramos aqui é assustador." Ele não precisou elevar a voz, cada palavra foi pesada, como se carregasse um tijolo invisível. "Veja." Ele girou o notebook em minha direção, a tela iluminando meu rosto. No primeiro instante, eu não entendi direito o que via. Eram pastas, centenas delas, organizadas com datas, nomes, códigos. Não eram simples fotos de família, nem arquivos de trabalho. Eram registros que pareciam pertencer a algo oculto, como se minha nora guardasse ali uma vida paralela, invisível a todos nós. Minha mente tentava processar. Por que esse material estava no iPad dela? Como um menino de 7 anos tinha levado para a escola o que parecia ser um arquivo explosivo, perigoso, capaz de mobilizar a polícia em minutos. Os oficiais não disseram exatamente o conteúdo ainda. Apenas abriram algumas pastas, me deixando ver fragmentos, mensagens cifradas, capturas de tela de conversas com pessoas que eu não conhecia, documentos com logotipos de empresas que não faziam parte da vida comum que eu conhecia dela. Nada disso tinha a ver com as desculpas que ela sempre dava. Reuniões de trabalho, relatórios, coisas confidenciais. A confidencialidade ali tinha outro peso, um que escapava da normalidade. Enquanto observava, percebi que não era só a escola que estava em estado de alerta. Era minha família. Meu coração batia como um martelo no peito, mas minha mente se mantinha fria. Eu já havia aprendido com a idade que há momentos em que o silêncio vale mais que qualquer reação precipitada. Então fiquei quieto, absorvendo cada detalhe, guardando na memória a gravidade do que estava diante de mim. "Isso é do senhor?" perguntou o oficial mais novo, apontando para o iPad. Eu balancei a cabeça. "Não, pertence à minha nora. Ela usa para o trabalho." A palavra trabalho pareceu ecoar na sala, mas ninguém acreditava de verdade nela. Eu mesmo, naquele momento, já não tinha tanta certeza. Era a primeira vez que eu encarava de frente a possibilidade de que o trabalho dela não era aquilo que dizia. A sala, fria e impessoal, de repente pareceu encolher. A linha de luz que entrava pela janela se tornou ainda mais estreita, como se até o sol quisesse se esconder do que estava acontecendo ali. O policial mais velho fechou a pasta diante dele e respirou fundo. "Vamos precisar que o senhor permaneça disponível. Esse material não é comum. Não é apenas confidencial. É perigoso." Eu não respondi de imediato. Senti o peso da palavra perigoso se instalar dentro de mim, como uma pedra lançada em um lago que nunca mais voltaria a ser o mesmo. A imagem do meu neto me veio à mente, pequeno, inocente, rindo sem imaginar que tinha levado na mochila algo capaz de destruir muito mais do que apenas uma rotina familiar. Saí daquela sala com a sensação de que carregava agora um segredo que não era meu, mas que passava a me pertencer. A escola não era mais apenas escola. Minha família não era mais apenas família. E o mundo que eu achava conhecer tinha acabado de mostrar uma fissura por onde o medo começava a se infiltrar. E ainda assim, no fundo, uma certeza começou a crescer. Eu precisaria de frieza. Porque o que estava apenas começando ali se tornaria um jogo de silêncio, estratégia e sobrevivência. Quando o oficial girou o notebook novamente em minha direção e abriu uma das pastas, a respiração me faltou por um instante. Não eram planilhas de trabalho, nem relatórios empresariais como minha nora tantas vezes mencionava quando se trancava no quarto e pedia silêncio. Eram imagens, centenas delas, cada uma mais perturbadora que a outra. Algumas pareciam documentos escaneados. Outras eram fotografias tiradas às pressas, como se fossem provas guardadas às escondidas. Mas havia também vídeos curtos, capturas de tela de conversas e registros de transações que, mesmo sem entender totalmente, eu percebia que carregavam algo obscuro. A primeira pasta continha fotos de pessoas que eu não conhecia. Homens engravatados em reuniões que pareciam acontecer em hotéis ou escritórios anônimos. Alguns rostos eu reconhecia vagamente da televisão, figuras públicas ligadas a empresas ou mesmo à política local. Outros eram completos desconhecidos,
mas as expressões sérias e os cenários indicavam que não se tratava de encontros casuais. Embaixo de cada imagem, pequenos códigos, como se fossem catalogados em uma investigação. Eu não sabia se era minha nora quem investigava ou se era ela a investigada. Em outro arquivo, um vídeo curto mostrava uma maleta sendo aberta sobre uma mesa. Dentro dela, maços de dinheiro e papéis assinados. A filmagem era tremida, feita de longe, mas clara o suficiente para entender o que se passava. Meu estômago se revirou. Eu, que sempre vivi com honestidade, que construí cada pedaço da minha vida com suor e sacrifício, agora via dentro do computador da minha própria família um registro que mais parecia cena de um filme policial. O policial ao meu lado não comentou nada, apenas observava minha reação. Eu tentei manter o rosto neutro, como se já estivesse acostumado a lidar com aquilo, mas por dentro tudo desmoronava. Cada nova imagem aberta parecia corroer um pedaço da vida que eu acreditava ter. Minha nora, aquela mulher que tantas vezes sorriu para mim em jantares de família, que sempre se gabava do trabalho importante e confidencial que fazia, agora se revelava envolvida em algo que não deveria sequer existir dentro das paredes de uma casa. Em outra pasta, encontrei capturas de mensagens, conversas em aplicativos cifrados, cheias de abreviações, números e referências que eu não compreendia. Mas algumas frases eram claras demais para ignorar. A entrega precisa ser feita até sexta. Garantir que ninguém da família suspeite. Use o aparelho menor, nunca o principal. Essas frases soltas eram punhais que cortavam minha confiança em 1000 pedaços. O que mais ela escondia? Até onde ia a vida secreta que ela construía enquanto fingia ser apenas uma nora dedicada e uma mãe ocupada? Os oficiais abriram ainda outra pasta, dessa vez contendo registros mais pessoais. Havia fotos da própria casa onde meu filho e minha nora moravam. O mesmo quintal onde tantas vezes brinquei com meu neto. Mas as imagens não eram de momentos familiares. Eram registros de entradas e saídas, como se alguém vigiasse aquela residência. Anotações de horários, de veículos estacionados, de pessoas que entraram e saíram. A sensação de invasão foi sufocante. Minha família, meu sangue, minha inocência estavam misturados em algo que agora tinha cheiro de conspiração. O pior veio quando abriram uma última pasta. Dentro dela, havia imagens que não deveriam jamais estar acessíveis em um aparelho dentro da mochila de uma criança. Fotografias de identidades falsas, passaportes adulterados, documentos com nomes diferentes, todos com o mesmo rosto, o da minha nora. Ali estava ela, multiplicada em vidas que nunca existiram. Loira, morena, com diferentes estilos, mas sempre a mesma mulher. Cada identidade parecia uma peça em um jogo maior, um tabuleiro de intenções ocultas que agora se revelava diante de mim. Meu corpo inteiro tremia, mas mantive as mãos firmes sobre a mesa. Não dei a eles a satisfação de ver um idoso em pânico. Pelo contrário, olhei para a tela com a mesma calma que aprendi a ter em situações difíceis da vida. Mas por dentro eu sabia, aquele momento mudava tudo. Não apenas para mim, mas para meu filho, para meu neto, para a forma como a nossa história familiar seria lembrada daqui em diante. O policial mais velho fechou o notebook e disse apenas: "Agora o senhor entende por que precisamos agir rápido." Eu assenti, sem pronunciar palavra. Não havia mais espaço para negação. O que eu tinha visto não podia ser esquecido nem apagado. Era real, concreto, devastador. Saí da sala carregando em silêncio um peso que parecia maior que qualquer outro que já tivesse suportado. A escola, que até então era um lugar de inocência e aprendizado, agora se tornara palco de revelações sombrias. E eu sabia que aquele era apenas o começo. O que estava escondido naquele iPad era a ponta de um iceberg que ainda iria emergir com força, destruindo muito mais do que eu estava preparado para perder. A sala estava em silêncio absoluto quando o notebook foi fechado diante de mim. O clique seco da tampa soou como o encerramento de um julgamento invisível. Todos os olhares estavam sobre mim. Os 2 policiais, a diretora ainda pálida encostada no canto, a professora que me acompanhara até ali. Era como se cada um deles esperasse uma explosão, uma reação desesperada, um grito de negação ou uma confissão improvisada. Mas eu permaneci sentado, com as mãos sobre a mesa, a postura ereta, e apenas respirei fundo. Depois de tantos anos vivendo, aprendi que o silêncio, muitas vezes, é a resposta mais devastadora. O oficial mais velho foi o primeiro a quebrar a espera. "O senhor sabia?" A pergunta veio seca, sem rodeios, e pesou como uma acusação. Eu ergui os olhos para ele, firme, e respondi apenas com a verdade: "Não."
Eu nunca vi nada disso. Se tivesse visto, não estaria sentado aqui com vocês. Estaria na frente de vocês. Minha voz saiu controlada, sem tremores, quase fria. Não havia espaço para sentimentalismos diante de provas tão concretas. O policial mais novo fez uma anotação rápida em um bloco de papel. Eu percebia o som da caneta riscando como se fosse um relógio marcando o tempo da minha vida que se transformava diante deles. O mais velho insistiu. Esse aparelho estava com seu neto. 7 anos. Ele levou para a escola sem saber o que carregava. O senhor compreende a gravidade disso? Compreendia mais do que gostaria. Eu via na mente o rosto inocente do meu neto, a mochila colorida pendurada nos ombros pequenos, e dentro dela, aquele dispositivo carregado de segredos que nem adultos deveriam tocar. A imagem me corroía por dentro, mas não deixei transparecer. Eu compreendo, respondi com firmeza. E é justamente por compreender que não vou levantar a voz agora. Porque sei que a partir deste momento, nada pode voltar a ser o que era. A diretora pigarreou, nervosa, como se precisasse justificar sua presença ali. O senhor precisa entender que tivemos de chamar a polícia imediatamente. Não podíamos correr o risco de lidar sozinhos com esse material. Havia medo na voz dela, mas também havia algo mais. O receio de que eu a culpasse, como se eu fosse um pai revoltado, prestes a acusá-la de exagero. Eu apenas balancei a cabeça, dispensando qualquer explicação. Fez o que tinha de fazer, respondi. O clima se tornou ainda mais tenso quando um dos policiais colocou o iPad sobre a mesa, deslizando-o em minha direção. Esse aparelho vai ser retido. Mas antes de o levarmos, queremos ouvir o que o senhor tem a dizer. Se houver algo que precise confessar, este é o momento. Era um teste. Eu sabia. Não queriam apenas minhas palavras. Queriam medir minhas reações, observar cada movimento do meu rosto. Era o tipo de tática que se usa em interrogatórios, não em conversas informais. Fechei os olhos por um instante, respirei fundo e me permiti um breve mergulho na memória. Eu lembrava da primeira vez que vi minha nora com aquele iPad nas mãos, ainda nos primeiros meses de casamento com meu filho. Ela dizia que não podia se desgrudar do trabalho, que ali estavam todos os projetos e contratos que garantiam a vida confortável que levavam. Eu, na época, não questionei. Achei normal. O mundo tinha mudado, e eu sempre considerei que a geração dela vivia conectada de um jeito que eu nunca conseguiria compreender. Hoje, sentado diante da polícia, entendi que talvez aquele silêncio meu tivesse custado caro demais. Abri os olhos, encarei o oficial e disse apenas: "Esse aparelho nunca foi meu. Não sei o que tem dentro além do que acabei de ver, mas sei que estava na mochila de uma criança que não deveria carregar peso algum. Se querem respostas, terão de buscá-las com quem colocou esse material ali. Não comigo." O silêncio que se seguiu foi denso. O policial mais novo parou de escrever e levantou os olhos, avaliando minhas palavras. A diretora suspirou de alívio, como se aquela resposta tivesse tirado dela uma responsabilidade que não queria carregar. A professora se encolheu ainda mais no canto, visivelmente desconfortável com o peso de estar presente em algo que já passava longe dos muros escolares. Foi então que o oficial mais velho fez o gesto que mudaria o rumo daquela manhã. Ele fechou a pasta, recolheu o iPad e disse: "Chamaremos a senhora responsável por este aparelho para prestar esclarecimentos. Mas antes queremos que o senhor esteja preparado. O que vimos aqui pode desencadear investigações sérias e sua família estará no centro disso." Ele não disse mais nada. Não precisava. Eu compreendi que aquele era apenas o primeiro ato de uma história que acabava de sair da escuridão. Levantei-me devagar, ajeitei o casaco sobre os ombros e me permiti uma última frase antes de sair da sala. Não subestimem o silêncio de um velho. Ele guarda mais do que vocês imaginam. E então deixei aquele espaço com a certeza de que, dali em diante, cada olhar seria diferente, cada gesto seria pesado. Eu não era mais apenas o avô chamado às pressas pela escola. Eu agora era testemunha de algo que jamais deveria ter vindo à tona. O tempo parecia ter diminuído o ritmo dentro daquela escola. Eu estava sentado novamente no corredor aguardando, quando ouvi a porta principal bater com força. O som ecoou diferente, como um trovão que anuncia a tempestade. Bastou aquele ruído para eu saber que ela havia chegado. Minha nora. Reconheci o som apressado dos saltos contra o piso, o bater rápido, impaciente, como se o mundo inteiro estivesse atrasado para ela. Quando surgiu no corredor, os olhos dela procuraram imediatamente por mim, e no instante em que me viram, ficaram mais estreitos. Era o olhar de alguém que não me via como aliado, mas como obstáculo.
Ela caminhava rápido, segurando a bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Um dos policiais foi ao encontro dela, apresentando-se e explicando em poucas palavras a situação. Mas eu percebi que ela não estava realmente ouvindo. Seu rosto já estava armado em uma máscara de indignação, a mesma que eu já tinha visto em outras situações, quando algo não acontecia da forma como ela queria. "Onde está o iPad?" E foram as primeiras palavras que escaparam da boca dela. Sem cumprimentos, sem perguntas pelo filho, sem sequer um olhar de empatia para o ambiente carregado de tensão. O policial mais velho respondeu de maneira firme: "O aparelho está sob custódia. Encontramos material que exige investigação imediata." As palavras foram frias, cortantes, e por um momento vi o rosto dela perder a cor. Mas foi rápido. Em segundos ela se recompôs, puxando o ar com força e encenando uma indignação que parecia mais ensaiada do que sentida. "Isso é um absurdo. É meu dispositivo de trabalho. Vocês não podem simplesmente invadir minha privacidade assim." Eu fiquei calado, observando. Era quase um teatro. Ela não perguntou como o iPad tinha ido parar na escola. Não perguntou se o filho estava bem. Não demonstrou surpresa pelo envolvimento da polícia. Tudo o que parecia importar era recuperar o objeto. Foi aí que percebi o quanto o aparelho era mais do que uma ferramenta de trabalho. Era a caixa preta da vida que ela escondia. Os oficiais a convidaram a entrar na mesma sala onde eu já tinha estado. Ela passou por mim sem uma palavra, mas seus olhos lançaram uma flecha em minha direção. Havia raiva dali. Raiva por eu ter visto, por eu estar envolvido, por eu existir naquele momento. Eu sabia o que aquele olhar dizia. "Você não deveria estar aqui." Dentro da sala pude ouvir os tons elevados de voz. A princípio, negação. "Isso é uma violação dos meus direitos." Depois, desespero contido. "Vocês não entendem o contexto." E, por fim, a tentativa de barganha. "Devolvam o aparelho, eu resolvo tudo em casa." Mas a polícia não cedeu. Eles já tinham visto demais. O aparelho estava oficialmente sob investigação. E não importava mais se era dela ou de quem fosse. Alguns minutos depois, chamaram-me de volta. Quando entrei, vi minha nora sentada, os braços cruzados, o olhar duro cravado na parede. Os policiais me pediram que confirmasse novamente que aquele iPad não era meu, que eu não tinha ligação alguma com o material encontrado. Eu confirmei com calma. Ela virou o rosto em minha direção, finalmente falando comigo pela primeira vez. "Você não entende, não é? Eles estão exagerando. Isso não é nada." A mentira saiu fácil, mas o tom da voz atraiu. Havia medo. Um medo que ela tentava esconder de todos nós. O policial mais velho foi claro. "Senhora, o conteúdo que encontramos não é apenas particular. É potencialmente criminoso. E agora já está registrado em ata." Ela não respondeu. Apenas respirou fundo, como alguém que percebe que perdeu o controle de uma situação que acreditava dominar. Eu fiquei em silêncio o tempo todo. Não havia o que dizer. A cada frase dela, a cada gesto, ficava mais claro que a preocupação não era com o filho que, inocente, carregou aquele iPad para a escola. Não era comigo que agora também estava envolvido naquilo. Era apenas com ela mesma, com o risco de ver sua vida secreta exposta. Ao final, os oficiais nos liberaram. O iPad ficaria sob custódia e eles entrariam em contato em breve. Saímos da sala juntos, mas a distância entre nós era maior do que nunca. No corredor, ela finalmente quebrou o silêncio. "Você não deveria ter visto nada disso." A frase foi dita entre os dentes, baixa, quase como um sussurro venenoso. Eu não respondi, apenas olhei para ela com a calma que a enfurecia ainda mais. Porque eu sabia, e ela também sabia, que dali em diante nada poderia mais ser escondido. Os dias que se seguiram àquele episódio na escola foram como atravessar um nevoeiro espesso, onde cada passo parecia esconder mais perguntas do que respostas. Eu voltava para casa carregando o peso de um segredo que não era meu, mas que agora me envolvia por inteiro. A polícia havia confiscado o iPad, e embora tivessem me garantido que eu não estava sob investigação, não havia como não me sentir observado. Cada toque no telefone, cada carro que reduzia a velocidade em frente à minha casa, parecia carregar uma sombra de desconfiança. Meu neto, inocente em tudo, perguntava de vez em quando pelo iPad da mãe. Não entendia por que ela ficava trancada no quarto com as cortinas fechadas, falando baixo ao telefone. Eu via no olhar dele uma confusão que partia meu coração. Criança de 7 anos não deveria conviver com esse tipo de silêncio pesado.
Minha nora, por sua vez, tentava agir como se nada tivesse acontecido. Repetia frases prontas, dizia que era apenas um mal-entendido e que logo tudo se resolveria. Mas seus olhos denunciavam o contrário. Olheiras profundas, irritação constante, acessos de raiva seguidos de um silêncio quase ensurdecedor. Foi então que os oficiais começaram a me procurar novamente. Não em tom acusatório, mas como quem reúne peças de um quebra-cabeça. Ligaram algumas vezes pedindo que eu fosse até a delegacia para confirmar informações, datas, rotinas. Descobri, pouco a pouco, que o conteúdo do iPad não era um caso isolado. Havia indícios de movimentações financeiras suspeitas, registros de encontros em lugares que minha nora dizia nunca ter frequentado, e até mensagens trocadas com pessoas de outros países. As palavras lavagem e tráfico de informação surgiram em algumas conversas reservadas que tive com os oficiais. Enquanto a investigação avançava, eu comecei a revisitar mentalmente cada detalhe dos últimos anos e percebi que havia sinais, muitos sinais que eu havia ignorado. Viagens repentinas que ela justificava como eventos de trabalho. Chamadas de vídeo feitas tarde da noite, sempre com a porta do quarto fechada. A forma como ela evitava perguntas diretas, sempre respondendo com frases vagas. Até mesmo os presentes caros que apareciam de repente em casa sem explicação clara. Bolsas de marca, eletrônicos de última geração, roupas que não combinavam com o estilo dela. Tudo estava diante de mim, mas eu não quis ver. Uma noite, não consegui dormir. Levantei-me, sentei na sala escura e fiquei encarando as paredes, lembrando-me de um episódio específico. Há cerca de um ano encontrei no banco traseiro do carro dela uma pasta esquecida. Dentro havia papéis com nomes e números que não reconheci. Quando perguntei, ela riu nervosa e disse que eram projetos confidenciais do trabalho. Eu acreditei, ou melhor, quis acreditar, porque acreditar era mais fácil do que enfrentar a verdade de que havia algo errado. Agora, com o que tinha visto no iPad, tudo fazia sentido. As notícias também começaram a circular. Pequenas notas em jornais locais mencionavam investigações em andamento ligadas a esquemas de corrupção empresarial. Não citavam nomes, mas eu sabia. Eu lia as entrelinhas e via o rosto dela escondido nas sombras daquelas palavras. Minha nora estava envolvida em algo maior, algo que poderia arrastar minha família inteira para a lama. Meu filho parecia viver em negação. Sempre defendia a esposa. Dizia que tudo não passava de exagero, que a polícia estava interpretando errado. Mas no fundo eu via a dúvida crescer nele. Ele chegava em casa mais calado. Evitava olhar nos meus olhos, como se soubesse que eu já tinha entendido muito mais do que ele estava disposto a admitir. O casamento deles, que já tinha rachaduras invisíveis, começava a mostrar fissuras à luz do dia. Para mim, cada nova descoberta era como se uma cortina fosse puxada de repente, revelando um palco que sempre esteve ali, mas que eu nunca quis enxergar. O passado dela, que eu acreditava ser apenas o de uma mulher esforçada tentando construir uma carreira, agora se revelava como uma sequência de movimentos calculados, disfarces e mentiras. E o mais doloroso era perceber que meu neto, tão pequeno, crescia dentro desse ambiente contaminado, sem saber em quem confiar. Foi nesse ponto que algo mudou dentro de mim. Até então, eu me via apenas como testemunha, como alguém arrastado à força para dentro dessa história. Mas ao revisitar cada lembrança, ao perceber o quanto eu já tinha ignorado no passado, entendi que meu papel seria outro. Não bastava mais observar. Eu teria de agir, não por mim, mas por aquele menino que, sem querer, tinha carregado para a escola o segredo que expôs tudo. O silêncio, que sempre foi minha arma, passaria agora a ser minha estratégia. Eu não levantaria a voz, não acusaria, não confrontaria de forma aberta, mas começaria a me preparar, a guardar cada prova, cada lembrança, cada detalhe, porque eu sabia que a tempestade ainda não havia mostrado sua força total, e quando ela viesse, eu não permitiria que meu neto fosse arrastado junto. Até aquele ponto, eu havia sido apenas o avô surpreendido, o homem arrastado por acaso para dentro de um escândalo que não era seu. Mas à medida que os dias passavam e as peças se encaixavam, uma clareza começou a nascer dentro de mim. Eu não estava tão despreparado quanto imaginava. Havia algo que ninguém ali sabia, nem a polícia nem a escola, muito menos minha nora. Eu já vinha observando, há muito tempo, os sinais que ela deixava escapar sem perceber. Pequenos detalhes que isolados não significavam nada, mas que juntos formavam uma sombra incômoda. Sempre fui homem de memória afiada.
Carrego comigo o hábito de anotar datas, guardar recibos, registrar acontecimentos banais. Muitos diziam que era mania de velho, mas para mim sempre foi um modo de manter a vida em ordem. Foi esse costume que, sem que ninguém percebesse, se tornou minha vantagem silenciosa. Eu já tinha guardado comprovantes de compras suspeitas, anotações de viagens que não batiam com as histórias contadas, até mesmo recortes de conversas que ouvi sem querer quando passava pelo corredor, e ela falava ao telefone com um tom que não usava com ninguém da família. No começo, não dei tanta importância. Preferi acreditar que era apenas desorganização, talvez um segredo inofensivo, algo ligado à carreira dela. Mas conforme as investigações avançaram e a polícia começou a aparecer com frequência, minhas próprias anotações começaram a brilhar como peças de um quebra-cabeça que eu já vinha montando sem saber. Foi numa noite, sentado na minha velha poltrona com um caderno aberto no colo, que percebi. Eu tinha em mãos mais provas do que imaginava. Enquanto a casa dormia, eu folheava minhas anotações e via os padrões surgirem. Datas que se repetiam, lugares que não combinavam, nomes que voltavam em conversas diferentes. Tudo estava ali, em silêncio, esperando apenas para ser conectado. Na manhã seguinte fui até a delegacia sem avisar ninguém. Entreguei uma pequena pasta ao investigador que já conhecia meu rosto de tanto me ver. Dentro, coloquei cópias das minhas anotações, recibos, até fotos de uma vez em que encontrei passaportes diferentes largados na gaveta errada. O policial me olhou com surpresa, talvez sem acreditar que um idoso poderia ter sido tão meticuloso. "O senhor já vinha juntando isso?" perguntou. Eu apenas dei de ombros. Velho aprende a enxergar o que os mais novos ignoram. A partir desse momento, eu deixei de ser apenas testemunha. Passei a ser peça ativa. Minha nora, acostumada a acreditar que todos à sua volta eram cegos, não fazia ideia de que justamente o mais silencioso da casa era quem estava montando o dossiê que a colocaria contra a parede. Eu não precisava gritar, não precisava acusar. Bastava esperar o momento certo, o instante em que o castelo de cartas que ela construiu ruísse com um simples sopro. E esse momento se aproximava. Eu percebia nos gestos dela o nervosismo constante, o olhar que evitava cruzar com o meu, a pressa em apagar mensagens no celular sempre que eu entrava no cômodo. Meu filho, ainda tentando acreditar na inocência da esposa, começava a se fechar em si mesmo, incapaz de lidar com a crescente pressão. E meu neto, pobre criança, se refugiava em desenhos e brinquedos, sem saber que cada barulho de sirene na rua poderia estar ligado à sua própria mãe. Minha virada não foi barulhenta. Não houve discursos nem confrontos. Foi no silêncio, no ato de guardar provas, de escolher o que mostrar e o que segurar comigo, que assumi o controle. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde a polícia voltaria com novas perguntas, e quando isso acontecesse, eu estaria pronto. Mais do que isso, quando minha nora tentasse virar o jogo contra mim, quando tentasse me pintar como um velho confuso, eu teria em mãos cada detalhe para desmontar sua farsa. O mais irônico era perceber que, no fundo, ela sempre me subestimou. Para ela, eu era apenas o sogro idoso, acomodado, que precisava ser suportado em almoços de domingo. Nunca imaginou que aquele homem que permanecia calado, observando tudo de canto, seria justamente quem lhe daria o golpe final. Eu não planejava vingança pelo prazer de vê-la cair. Meu objetivo era simples e frio: proteger meu neto. Ele não merecia crescer preso em mentiras, arrastado para o lamaçal que ela havia cavado. Se eu tivesse de sacrificar a pouca paz que me restava para isso, eu o faria sem hesitar. E assim, pela primeira vez em muito tempo, senti que não era apenas espectador. Eu estava dentro do tabuleiro, movendo minhas peças com calma, sem pressa, mas com a certeza de que o checkmate não tardaria. O dia em que tudo transbordou não chegou de repente. Foi como água acumulando em uma represa, invisível para a maioria, mas que eu sabia que cedo ou tarde romperia. A cada visita da polícia, a cada nova convocação para prestar esclarecimentos, percebia o cerco se fechando. Minha nora ainda tentava sustentar sua narrativa de vítima. Dizia que era mal interpretada, que os arquivos estavam fora de contexto, que tudo não passava de perseguição. Mas já não havia espaço para encenação. O peso das provas falava por si. A primeira fagulha pública surgiu em uma reportagem discreta no jornal local. Uma nota curta, quase tímida, sobre investigações em andamento relacionadas a crimes de falsificação documental
e transações financeiras suspeitas. Nenhum nome foi citado, mas bastou para que os vizinhos começassem a comentar. Era impossível não ligar os pontos. Afinal, todos já sabiam da confusão na escola, do iPad apreendido, da presença constante de viaturas na rua. A curiosidade da comunidade se transformou em julgamento silencioso. Dias depois, a situação deixou de ser apenas boato. Uma coletiva de imprensa foi convocada pela própria polícia. Eu não compareci, mas assisti pela televisão, sentado na minha sala, as mãos firmes no apoio da poltrona. Os oficiais apresentaram trechos dos documentos apreendidos, falaram em rede de contatos suspeita, em identidades múltiplas, em valores que circulavam sem rastreamento. Não citaram meu neto, como pedi em silêncio ao céu que não citassem, mas falaram dela, minha nora. Sem dizer o nome, apenas a investigada principal. Para mim foi suficiente. A cidade inteira já sabia quem era. Foi nesse momento que meu papel oculto se revelou. Entre as provas apresentadas estavam cópias de anotações que eu havia entregado semanas antes. Datas, recibos, registros de comportamentos estranhos. Ver aquelas páginas projetadas em um telão diante de repórteres e câmeras foi como assistir meu silêncio ganhar voz. Eu, o velho ignorado em tantas conversas de família, agora era a testemunha-chave que ajudava a sustentar a verdade. A reação foi imediata. No mesmo dia, grupos de mensagens começaram a ferver. Vizinhos que antes cumprimentavam minha nora com sorrisos agora a evitavam. Conhecidos distantes comentavam nas redes sociais, uns em tom de surpresa, outros em indignação. Alguns ainda tentaram defendê-la, dizendo que talvez fosse um mal-entendido. Mas a maré da opinião pública já havia virado. Não havia espaço para inocência quando documentos falsos, passaportes adulterados e registros de transações apareciam em noticiários. Dentro de casa, o clima era insustentável. Meu filho, que até então insistia em acreditar na esposa, começou a desmoronar. Lembro-me da noite em que ele entrou na sala, os olhos vermelhos, e disse apenas: "Eu não reconheço mais a mulher com quem me casei." Não respondi. Apenas o ouvi, porque sabia que aquelas palavras eram o primeiro passo para ele enxergar o que eu já via há muito tempo. Minha nora, por outro lado, reagiu com desespero e orgulho ferido. Tentou inverter a narrativa, dizendo que tudo era uma armação contra ela, que alguém tinha manipulado os arquivos, que eu, sim, eu, havia forjado provas para destruí-la. Essa acusação caiu como uma pedra no meio da família. Houve quem acreditasse, ainda que por alguns instantes, mas bastou a polícia confirmar a autenticidade dos documentos para que a máscara dela caísse de vez. Foi doloroso assistir, mas também inevitável. A mulher que durante anos comandara a casa com voz firme, agora estava diante da cidade inteira, exposta. Os olhares que antes eram de respeito ou inveja se transformaram em desprezo. O nome dela virou sinônimo de mentira, de fraude, de traição. Eu, no entanto, mantive o silêncio. Não fiz discursos, não a confrontei em público. Minha vitória não precisava de palco. Bastava-me saber que a verdade havia emergido, que ninguém mais poderia ser enganado pela imagem impecável que ela cultivava. O que mais me marcou, porém, foi o olhar do meu neto. Criança não entende todos os detalhes, mas percebe quando algo quebra ao redor. Ele me perguntou, numa tarde silenciosa, por que a mãe chorava tanto. Eu não soube responder. Apenas o abracei e disse que ele não tinha culpa de nada, porque era isso que eu precisava garantir, que ele não carregasse sobre os ombros o peso dos erros dela. A notícia se espalhou como fogo em campo seco. Em questão de dias, meu nome foi procurado por jornalistas, curiosos, até antigos conhecidos. Todos queriam ouvir a versão do avô que vira seu neto levar um segredo para a escola e, a partir dali, ajudar a desmascarar uma fraude. Mas eu recusei. Disse não a cada convite e desliguei o telefone quando insistiam. Minha história não era espetáculo. Era apenas um relato de sobrevivência, de silêncio transformado em arma. Naquele ponto eu sabia. O desfecho público não era o fim. Era apenas a face mais visível de uma queda que continuaria em particular, dentro das paredes da casa, no coração do meu filho, na memória do meu neto. Mas uma coisa estava certa: a verdade finalmente não podia mais ser escondida. O escândalo não terminou quando as manchetes desapareceram. Pelo contrário, foi depois do barulho que o silêncio mais pesado se instalou. A casa da minha família nunca mais foi a mesma. Meu filho, derrotado pela decepção, andava pelos cômodos como se fossem ruínas.
Minha nora, mesmo tentando negar até o fim, já não tinha para onde correr. As investigações se transformaram em processos, os processos em audiências, e cada audiência era uma pedra a mais no muro que se erguia entre ela e qualquer possibilidade de normalidade. Eu observava tudo à distância, mantendo o mesmo silêncio que me acompanhara desde o início. Não por covardia, mas porque aprendi que, às vezes, a dignidade está em não disputar espaço com quem já se afoga nas próprias mentiras. Meu papel era outro. Era proteger o único inocente em toda essa história, meu neto. Aquele menino que, sem saber, havia carregado para a escola o segredo que desmontou a vida da mãe. Comecei a assumir para mim mesmo que a infância dele não poderia ser destruída pelo peso dos erros adultos. Passei a buscá-lo na escola com mais frequência. Inventava desculpas para passar mais tempo ao lado dele. Comprava pequenos presentes, ajudava com as tarefas, contava histórias antigas sobre sua avó que ele mal conheceu. Era meu jeito de mostrar a ele que ainda existia um espaço seguro, uma voz em quem confiar. Enquanto isso, minha nora tentava, de todas as formas, recuperar o controle que perdera. Chegou a me enfrentar diretamente em uma noite, dizendo que eu havia conspirado contra ela, que minhas anotações de velho tinham sido a peça que a jogou no abismo. Eu a ouvi em silêncio, sem reagir, sem dar a ela o espetáculo da minha raiva. Quando terminou, limitei-me a responder. Não fui eu quem colocou tudo aquilo no iPad. Você fez isso sozinha. Ela não replicou. Talvez porque no fundo soubesse que era a pura verdade. Meu filho demorou a aceitar, mas um dia veio até mim com os olhos marejados e disse: pai, obrigado por não ter desistido de nós. Não respondi de imediato. Apenas apertei seu ombro porque sabia que as palavras naquela altura eram insuficientes. Ele ainda teria um longo caminho para reconstruir a vida e eu não poderia caminhar por ele. Mas podia estar ao lado. A comunidade também não esqueceu rápido. O nome dela virou sinônimo de escândalo e havia sempre alguém disposto a comentar, a julgar, a acrescentar boatos ao que já era pesado demais. Mas aos poucos percebi que minha figura, antes invisível, ganhava outro contorno. O velho ignorado passou a ser visto como aquele que sustentou o fio da verdade, quando ninguém mais ousava fazê-lo. Não que eu buscasse reconhecimento, mas havia sim um certo alívio em saber que meu silêncio não tinha sido em vão. Com o tempo, a justiça fez seu trabalho. O caso ganhou desfecho nos tribunais, e minha nora pagou o preço das escolhas que tentou esconder. Meu neto, em sua inocência, não compreendeu todos os detalhes, mas compreendeu o essencial: que sua vida não precisava ser definida pelas mentiras da mãe. Ele começou a caminhar com mais leveza, e ver isso foi para mim a vitória que eu precisava. E eu, o que restou para mim? Restou a paz silenciosa de saber que, mesmo no meio do caos, não perdi a capacidade de proteger quem realmente importava. Restou a certeza de que o silêncio, quando usado como arma, é mais letal do que qualquer grito. Restou também a convicção de que nunca mais permitirei que alguém subestime o peso da experiência de um homem velho. Hoje, quando caminho pela rua e vejo meu neto correndo à frente, sinto que tudo valeu a pena. Ele carrega ainda a inocência que quase foi esmagada, e eu carrego a missão de garantir que ela floresça, mesmo em meio às cinzas. Minha vida já não é a mesma de antes, mas aprendi que não preciso que seja. O escândalo levou embora a máscara que cobria minha família, e no lugar dela ficou apenas a verdade. E a verdade, ainda que dolorosa, é sempre mais leve do que a mentira. Fecho esse relato sabendo que muitos vão julgar. Outros vão esquecer, e alguns talvez até tentem reescrever a história. Mas eu não preciso convencer ninguém, porque estive lá, porque vi, porque calei quando era necessário e agi quando chegou a hora. Esse foi meu último ato: não gritar, não acusar, não buscar vingança. Apenas proteger, resistir e no fim escolher a paz.